Lucas Passerini, você conhece esse Pokémon? Não, nem eu, mas é o nome que está sendo ventilado no Bahia para a próxima temporada. Segundo informações, o esquadrão já tem inclusive negociações avançadas com o atleta chileno que joga lá na Argentina. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não vou fugir da opinião, vou trazer o meu ponto de vista, mesmo que eu não conheça profundamente o atleta, mas sobre um panorama geral do jogador, e também iremos falar sobre outras questões relevantes, como a bola de prata, com 3 jogadores do Bahia nessa rodada. O triunfo contra o Criciúma foi apenas por 1-0, mas tivemos bons rendimentos individuais, resenha entre Biel e Acevedo, e também a opinião da ESPN sobre o Flamengo ser o Manchester City do Brasil se tiver uma gestão de excelência. Eu conto ou vocês contam que, na verdade, o plano para ter o Manchester City no Brasil está aqui no Nordeste. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante pra gente. O primeiro destaque tá na sua tela, é com relação à seleção da bola de prata. Vou até vir aqui para o canto para aumentar um pouco mais e mostrar para vocês que nesta rodada tivemos alguns jogadores do Bahia. Os nossos laterais presentes, Arias, que deu assistência para o gol de Cauli, fez uma ótima partida, e Juba, que também jogou muita bola, e o próprio Cauli Oliveira, camisa 8, tricolor, manto sagrado histórico, sendo representado. Por mais que passe por um processo de oscilação nessa temporada e tenha algumas partidas abaixo daquilo que ele estava habituado a nos demonstrar, Cauli ainda assim tem grandes momentos, né, nessa temporada. Recentemente, o jogo de ida contra o Flamengo na Copa do Brasil foi muito bem. Contra o Galo, foi muito bem. E ontem, contra o Criciúma, também foi muito bem. Cauli sendo importante para o Bahia esse ano. Chegou a 100 jogos, com 18 gols e 18 assistências. São números relevantes de um jogador que é a mente pensante da equipe. E ele, em boa fase, em boa forma, o Bahia vai estar em boa fase, vai estar em boa forma, o Bahia vai estar bem, o Bahia vai estar vencendo, vai estar ganhando. Cauli é muito importante, eu acho que por isso é cobrado, porque o torcedor sabe que ele tem potencial para poder mostrar. Então, que continue nessa crescente, evoluindo, progredindo e aparecendo cada vez mais na seleção da bola de prata. Essa seleção, como eu mostrei para vocês, é dessa rodada, tá? A seleção bola de prata do campeonato só tem um jogador do Bahia, que é Gabriel Xavier, até o momento sendo muito regular ali no sistema defensivo. Ele está ao lado de Bastos, zagueiro do Botafogo. Outro destaque é para resenha, meus amigos. Resenha boa. Nosso querido Biel e Acevedo, mesmo o Bahia tendo folga na segunda-feira, se fizeram presente no CT Evaristo Macedo para poder acelerar o processo de recuperação, para poderem voltar o quanto antes a serem utilizados. E fizeram aquela boa e velha resenha, cara. O clima tá realmente muito bom e Biel deixa tudo muito leve. Olha aí. Fala, rapaziada, pedi pro Nico um desafio aqui e eu sou pato dele. É nóis, valeu. E Acevedo é descarado, né? Ele não fala muito, fica mais na dele ali e tal, mas tá sempre no meio da brincadeira, tá sempre no meio da resenha. E apareceu aí dessa vez junto com Biel, né? Bem bacana, bem legal. Vamos trazer agora a opinião, gente, de jornalista da ESPN sobre o Flamengo, né? Mas o que tem a ver o Flamengo, Barbaço? Bom, o Flamengo teve seu técnico demitido, Tite, agora Felipe Luiz vai assumir interinamente, e do nada, no meio da opinião, jogaram aí o Manchester City no meio, né? Falando que se o Flamengo tivesse uma excelência de gestão de futebol, era para ser o Manchester City no Brasil. Acho que o plano de ser o Manchester City no Brasil estava em outro time, né? Do Nordeste aqui, enfim. Eu tenho uma percepção diferente, Mari, de que a diretoria do Flamengo ainda não entrega, em termos estruturais, tudo que o clube pode. E aí vai muito além. Os problemas de lesão que o Tite voltou a citar ontem. O Flamengo tem isso há quantos anos? Departamento médico, jogador que entra, reincidência de lesão, dificuldade de recuperação, e não muda. Os problemas de ter subestimado uma temporada que teria Copa América, que o Flamengo sabia desde o começo que seria desgastante, que perderia jogadores, demorou a se movimentar no mercado. E aí o principal, quando o chefe do departamento de futebol não tem o respeito de lideranças do elenco, e esse cara, num momento crucial como esse, está fazendo campanha, a reeleição como vereador, isso pega muito mal. Internamente, como o Gabigol vai se colocar na linha se o chefe dele tá atento, tem outras prioridades? Se houvesse meritocracia real no Flamengo,
o Marcos Braz teria saído junto, não com o Tite, mas com o Vitor Pereira ou com o Sampaoli, porque o departamento de futebol do Flamengo é crítico e a gestão continua sendo amadora. Esse é o grande ponto do Flamengo. A gente falava aqui na sexta, né, Marra, que o Flamengo está se comportando como o Manchester United na Inglaterra. Nossa, inclusive, hoje corre o risco do Ten Hag cair também. Mas era para o Flamengo, se tivesse excelência de gestão no futebol, ser o Manchester City no Brasil, pela capacidade financeira que tem. Um clube que fatura R$1 bilhão no Brasil, ter uma gestão como essa, é inadmissível no futebol. O ponto é, eu tenho uma percepção diferente, Mário. Tá aí, rapaziada. Mas o plano de ser o Manchester City do Brasil é para o Bahia. Eu nem gosto muito dessas classificações. De ser o Manchester City do Brasil, o Real Madrid do Nordeste, que utilizavam aí pro Ceará, enfim, rola essas coisas assim. Mas... E entendo, inclusive, o que foi pontuado, né? O Flamengo tem uma torcida muito grande, tem jogadores de alto nível, consegue arrecadar muito de patrocinadores, da sua imagem e tudo mais. E acaba não conseguindo utilizar isso da maneira mais adequada dentro de campo, né? O Flamengo foi eliminado da Libertadores, tá aí com a situação conturbada no Brasileiro. O Bahia, por exemplo, pode ultrapassar o Flamengo na próxima rodada. Existe essa possibilidade de depender do resultado do jogo. Ainda tá vivo na semifinal da Copa do Brasil, mas passou muito perrengue, sem jogar um bom futebol contra a gente, mas conseguiu passar, obviamente, tem méritos por isso. Mas tem sido muito questionado pelo desempenho. Se tivesse rendendo mais, tivesse, né, uma gestão mais qualificada, mais profissional, e eu acho que agora estão identificando isso, que não é só dinheiro, né? Tem que ter uma gestão qualificada, tivesse numa condição melhor. Mas eu tenho fé que nos próximos anos iremos galgar posições cada vez melhores e deixar times como o Flamengo também para trás, por conta justamente dessa gestão profissional, atrelada, evidentemente, ao dinheiro, que também é muito importante. Gente, vamos falar agora sobre possível movimentação no mercado, vamos falar sobre o Lucas Passerini. Você conhece ele? Nem eu, também não conheço, não. A galera do Liberta Depre postou a informação do Uriel Lugt, jornalista, que trouxe a seguinte notícia: o Bahia está com conversas avançadas para contratar o atacante chileno do Belgrano, o Lucas Passerini. A proposta seria de compra definitiva. O jogador atualmente está machucado e deve sair do departamento médico em breve. O chileno gostou da proposta do tricolor de aço. Vamos ver aqui, de maneira até meio vaga, mas é o que temos à disposição, né? Os números do atleta, né? E não são números que enchem tanto os olhos, né? Porque é um jogador já de 30 anos de idade, que vem de uma temporada recente muito boa pelo Belgrano, com 10 gols e uma assistência em 6 jogos. Falei, inclusive, com fontes minhas que acompanham o futebol argentino, e realmente a temporada dele de 2023 foi muito boa, para além dos gols, sabe? Em termos de performance, de rendimento mesmo, chamou a atenção. Esse ano, os números não são similares, mas também não são ruins. 6 gols e uma assistência em apenas 13 partidas, e acumula também boas passagens pela União La Calera, pelo próprio Palestino, lá do Chile. É um jogador que já passou também por equipes como Tigre, da Argentina, Sarmiento, Cruz Azul do México, né, Caixa do México, Atlético São Luís, né, teve outras passagens também pelo Cruz Azul, e hoje está no Belgrano, da Argentina, um time que vem crescendo, né, no cenário do futebol argentino. Eu não vou fugir da opinião, mesmo sem conhecer profundamente o atleta, pelo que a gente vê de números, idade e tudo mais, não enche tantos olhos. Eu não vou subestimar aqui o scout do Grupo City, que entregou para o Bahia atletas como Cauli, mas que também errou em alguns aspectos com outras movimentações, né? E a gente sabe muito bem, mas não enche tantos olhos, né? Resenhando, inclusive, com gente que tem acompanhado de perto o futebol argentino, eu ouvi muito se falar que é o Everaldo que habla, né? O Everaldo que fala espanhol, fala castelhano, e não subiria, talvez, o sarrafo do Bahia como a gente almeja e pretende ver na próxima temporada. Mas vamos aguardar o desdobramento dessa história. A informação que tem do Uriel Lugt é de que já existem conversas avançadas e que ele gostou da proposta do Bahia. Vamos aguardar e que, assim, se ele vier, que não pare por aí e o Bahia traga outras alternativas para o ataque. E em termos de característica, ele é um 9-9 mesmo, né? Como Estupian, Everaldo, camisa 9 de ficar na área, apesar de Everaldo sair bastante da área, ele chegou com essa característica, sendo esse cara, né? Vamos ver o que nos espera, tá? Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste.